Josué, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo de quem? Do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Faça o quê? Levanta-te, pois quando agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Senhor Deus, nesta noite queremos te louvar e pedimos que o Senhor fale conosco. Fala conosco, Rei amado, por meio da tua palavra, pois ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e é capaz de discernir os profundos pensamentos do coração do homem. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos amém, amém e amém. Toma o teu assento aplaudindo ao Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos no Senhor, nesta noite nós queremos compartilhar da palavra do Senhor. Ora, no texto que nós acabamos de ler. E o nosso tema é bem sugestivo, e eu não vou trazer um novo subtema hoje, pois o nosso tema é repartido em três partes. A primeira é o quê? Preparação. Segunda é consagração. E a terceira é recomeço. Amados, falar sobre preparação, consagração e recomeço é falar sobre algo deveras importante. Pois quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós notamos que Deus é o Deus da preparação. Quando Deus faz o homem, antes Deus faz o alimento. O homem chega em um ambiente já preparado para ele. E, portanto, no texto que nós acabamos de ler, Josué, após a morte de Moisés, pois Moisés já tivera sido tirado, ele agora está diante de uma barreira, um obstáculo, chamado de Rio Jordão. Então, ele tem a missão de passar até ao outro lado do rio com o povo. Entretanto, Josué não tinha um barco. Josué não tinha as ferramentas adequadas para poder passar para outro lado. Amados, lendo, nós notamos que Josué, que agora subiu na liderança, ele parece um jovem inexperiente. Entretanto, nós vimos, olhando bem nas Escrituras Sagradas, que Josué não é um homem inexperiente, que Josué não é qualquer um,
que Josué não caiu de paraquedas e agora está a governar o povo de Israel. E olha que ele não substitui qualquer pessoa. Josué substitui o maior profeta de Israel, chamado Moisés. Amados, no texto que nós fizemos a leitura, no versículo de número 1, está dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés. Ô Josué, você agora tem um rio para atravessar. Ô Josué, você agora tem um povo para levar. Mas como é que você vai passar este obstáculo? E o que é que a Bíblia Sagrada nos mostra? Nos mostra que Josué não era uma pessoa sem história. E se Deus te colocou em algum lugar, e você sabe que foi Deus, então Ele vai providenciar um caminho e uma solução na tua vida. Josué agora precisa de algumas coisas: preparar o povo e ver se ele realmente é preparado. Amados, nós queremos olhar aqui e ver estas três fases na vida de Josué. A primeira fase, a fase da preparação, depois a consagração e terceiro, o recomeço. E o que seria então a preparação? Amados, preparação é a inclinação para o bem servir. Quando dizemos que nós precisamos nos preparar, estamos a dizer que precisamos nos inclinar naquilo que vai nos projetar ou auxiliar no bem servir. Amados, é lindo quando alguém segura o micro e começa a cantar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, os acordes de dó, os acordes, aqueles acordes que os irmãos daqui desse lado conhecem. É bonito, irmãos. Agora imagina eu cantando. Imagina eu cantando, até os anjos fecham os ouvidos. Por quê? Porque não me preparei. E é necessário se inclinar naquilo que vai te ajudar para o bem servir. Amados, Josué, quando nós lemos os versículos de outros capítulos, por exemplo, no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 24, versículo de número 13, você vai notar que Josué, afinal de contas, se preparou. Aleluia! Antes de Deus lhe chamar Josué, em Êxodo 24, 13, ele já estava a se preparar. E como é que ele se preparou? Se você ler no versículo 13 de Êxodo capítulo 24, vais notar que levantou-se Moisés com Josué, seu servo. Aleluia! Antes mesmo dele se tornar o comandante, o guia do povo de Israel, ele já andava com quem liderava. Aleluia! E nós, com quem é que nós estamos andando? Você quer ser um homem grande, uma mulher que faz coisas maravilhosas? Com quem é que você está andando? Alguém dizia já: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. A Bíblia está dizendo neste versículo que Moisés levantou-se com seu servidor Josué e subiu ao monte. Enquanto Moisés se encontrava com Deus para ouvir a sua voz e trazer a mensagem, ali estava um jovem chamado Josué. Aleluia! Quer dizer que Josué está aprendendo a ser. Josué está a ser formatado
atado, mas não sozinho. Ele não anda sozinho, ele não é um lobo solitário. Tá vendo aqueles irmãos que chegam na igreja e ele fica lá atrás? O protocolo diz: não, vai ali, não, eu quero mesmo aqui. Assim o Espírito já me entrou aqui no lugar onde eu estou. O protocolo vai chamar o outro, o líder chega: irmão, chega sua tia aí. Irmãos, algumas vezes você não sabe, mas é alguém que não quer que ninguém lhe fale alguma coisa. É o irmão do não me toques, é o irmão do santo dos santos, aquele que mata bicha na terra, almoça no primeiro céu e janta no terceiro céu com Deus. E ele, quando chega na igreja, não te diz a paz do Senhor, não. A paz do Senhor é nosso nível. Ele saúda paixão, igreja, paixão, irmãos. E ele, ao te dar a mão, não te dá assim, não. Nós é que damos a mão assim. Ele baixa e te dá a mão, paixão, e depois vai no lugar dele. Ele não quer confiança com ninguém. E nesta noite eu quero te dizer que se você quer crescer na tua vida ministerial, se você quer crescer com Deus, saiba que onde você quer ir, alguém já foi. Saiba que onde você quer chegar, alguém já chegou. Então segura na mão daquele que já foi lá, para que ele te leve e te ensine como chegar. Aleluia. Amado, Josué, ele não andava sozinho, ele andava com Moisés, e Moisés lhe ensinava: olha, na presença do Senhor, você precisa ser reverente, precisa ter respeito. Diante de Deus não se fala de qualquer forma. Oi, Jesus não, oi, Jesus não, oi, é aquele teu amigo. Eu não sou oi, Senhor dos céus, que habita na luz inacessível, onde não há sombra nem variação, Pai da glória, Deus dos céus, da terra e debaixo da terra. Amado, você precisa aprender. É por isso que nós temos uma geração que não tem reverência diante de Deus, uma geração que não conhece quem é Deus. Por isso chega, fala com Deus como se tivesse a repar, fala com Deus como se tivesse a falar com qualquer pessoa. Deus está te falando nesta noite. Aprenda. Fala no teu irmão, no teu lado esquerdo ou direito. Aprenda com quem sabe. Josué estava a se preparar. Aleluia. Josué a se preparar. Ele andando com Moisés. Amados, você meditando na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, vais notar que Josué, ele não se preparava apenas andando com Moisés, se predispondo a acompanhar quem já faz, mas que Josué nos ensina que permanecer onde a maioria não aguenta estar também é uma forma de se preparar. Se você meditar em Êxodo capítulo 33, versículo 11, vais notar que ali está dizendo o seguinte, que Moisés, ele coloca aí a tenda da congregação fora do arraial, e ele vai lá algumas vezes orando. Mas olha só o que o texto diz. Tecnologia, por favor. Êxodo 33, versículo 11. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo que e levantou-se Moisés e Josué, seu servo, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Você nota aqui, Moisés ia na tenda da congregação, onde ele se encontrava com Deus, onde a glória de Deus descia, e depois, o que é que acontecia? Tornava ao arraial. Mas o seu moço, o seu servo, quem? Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava da tenda. Aleluia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, amados, se preparar também é fazer e estar onde muita gente não quer estar.
Preparação, irmãos, vai te fazer perder alguns entretenimentos. Quando alguns estão indo ao cinema, você está a estudar. Quando alguns estão a namorar, você está a se formar. Daqui a pouco estás a chegar com um canudo e vão dizer: essa aqui pegou feitiço, esta aqui é porque o pai dele é fulano. Não, é porque eu me preparei, você não se preparou. Aleluia. Amados, entenda que Josué, Moisés, enquanto Moisés chegava na tenda, Josué estava aí. Enquanto Moisés saía da tenda, Josué continuava lá. Aleluia. Irmão, se você quer se preparar, você precisa saber que algumas vezes o caminho da preparação é um caminho solitário. Você vai ficar sozinho. Amado, você algumas vezes vai ficar, até parece que todo mundo te abandonou. Mas o que eu vejo neste texto é que Moisés chegava e saía, deixava Josué sozinho. Só que o lugar onde Josué estava e ficava era a tenda da congregação. As pessoas saíam, mas Deus estava lá. Moisés vinha e ia, mas Deus ficava lá. Sim, podem ir, mas onde eu estou é onde Deus está. Eu estou me enchendo de Deus, eu estou aprendendo de Deus. Eu estou daqui a pouco, quando abrir a boca, vão dizer: quando é que ele aprendeu isso? Eu estava no silêncio com Deus, por isso sou preparado. Aleluia. Diga ao teu irmão: fica onde Deus está. O caminho da preparação pode ser solitário, mas Deus está contigo. Aleluia. Amado, entenda que Josué, em alguns momentos da sua vida, ele teve de aprender, mesmo sem ninguém lhe ver. Aleluia. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o caminho da preparação nem sempre vai dar holofotes. Enquanto você se prepara, algumas vezes você vai estar solitário. E o mais agravante é que certos momentos, quando Josué ficava sozinho na tenda, Moisés não estava. Como seu instrutor é Moisés, ele tinha de aprender algumas coisas sozinho. Aleluia. Quer dizer que nós precisamos permanecer, mesmo até sem instrução direta. Aleluia. Aqui na igreja não me dá atenção. O meu líder não me dá atenção. Irmão, chegou a hora de nós crescermos. Você não pode estar 50 anos na igreja e quando perguntam onde está o livro, abra o livro de Gênesis. O irmão vai lá no índice. Gênesis. Abre o livro de Apocalipse. Profeta Apocalipse. Irmão, é a hora de você crescer. Algumas vezes você vai ter de andar sozinho, algumas vezes você vai ter de buscar sozinho, mas Deus está lá, é na tenda da congregação, é diante da presença do Senhor que você recebe a instrução. A terceira coisa que nós aprendemos com a preparação de Josué, antes dele assumir a liderança, é que você nota, logo o texto começa a dizer que sucedeu depois da morte de Moisés. E não, ele chegou de repente, parece que ele chegou de repente e sucedeu. Mas Josué não esperou ter a liderança, não esperou estar à frente do povo e ter o poder para ser. Aleluia. Abra comigo Números, capítulo 27, versículo 18. Você vai notar que
Quando Deus lhe dissera: Moisés, você vai morrer. Moisés, por teres me desobedecido, você não vai entrar naquela terra. O que é que Moisés diz ao Senhor? Senhor, prepara alguém. Então me manda alguém que vai liderar este povo. Olha só o que o Senhor falou no versículo de número 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti quem? Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aleluia. O que é que o texto está a dizer aqui? O texto está a dizer que Josué já tinha o Espírito antes de lhe impuserem as mãos. Está dizendo que Josué já era cheio de Deus antes de ser líder. Irmão, a preparação é ser antes de ter. A preparação é você já ser cheio de Deus antes de te chamar aqui para orar. É você já saber orar antes de te mandarem orar. É você já ter ido numa escola de música antes de te colocarem aqui e nos fazerem envergonhar. Irmão, Deus está falando contigo nesta noite. Seja antes de ter. Eu quero uma igreja que é antes que ela tenha. Amados, Josué, ele foi servo. No primeiro aspecto nós aprendemos que ele andava com Moisés antes mesmo de ele ser líder. Então ele já era servo antes de ser líder. Seja servo antes de ser líder. Aleluia. Ser líder algumas vezes até parece fácil. Subir e receber um cargo algumas vezes é rápido. Nós queremos você a servir. Quando te mandam: irmão, vai comprar lâmpada, irmão, vai fazer isso, irmão, hoje é teu dia de cantar, hoje é teu dia de protocolo. O irmão está totalmente cansado. Esse líder está mês trabalha para ir fazendo, vai mandar outra pessoa. E por que não manda filho dele? Por que não manda aqueles irmãos aí? Não, Deus está falando contigo. Você está no processo de onde Deus está te preparando. Um processo de preparação. Seja servo antes da liderança. E Josué, irmãos, ele foi fiel antes de ter autoridade. Josué também foi preparado antes de ter conquistado. E é isso que nós precisamos. É por isso que algumas vezes nós vimos que pessoas na igreja estão fazendo as coisas de Deus de qualquer forma. Você vê alguém que nunca nem mesmo estudou a palavra, nunca nem mesmo andou com um servo, irmão, está recentemente no cristianismo e já sobe no púlpito para pregar. Irmão, isto aqui não é separação, isto é preparação. Nós não aceitamos que qualquer pessoa, você não aceita que qualquer pessoa lá no bloco operatório, alguém de bom coração, venha lá e diga assim: hoje eu vou fazer a operação. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom coração. Não, e você não vai entregar o teu coração, o teu corpo, a tua vida para qualquer pessoa. E quem diria o reino de Deus? A pessoa que sobe aqui é uma pessoa instruída. Por quê? Porque este povo não está indo para um bloco operacional terreno, mas é para viver no céu. É por isso necessário qualificação. Aleluia. Depois chega aqui: de noite não me conseguiram, de noite tá lhe doer. Por quê? Porque não passou na instrução. Estamos cantando música de raiva, música de vingança. Aquele que na minha prova não me ajudou vai se arrepender quando me ver no palco, porque a minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor. Irmão, nós não estamos aqui para se vingar. Se você não me ajudou enquanto eu estava embaixo,
Deus, você não precisa se arrepender. Eu vou te puxar também, porque ninguém é obrigado a me ajudar, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa por ti. Mas quando Deus te abençoar, seja bênção para o teu irmão, seja bênção para a igreja, seja bênção para aquele que te ajudou e para aquele que te odiou, porque Deus é contigo. Amados, entenda. E a exemplo de Josué, você vê Davi, que já era, antes de ter, Davi, ele foi apacentar o rebanho, ele foi pastor antes de ser rei. Aleluia. Eles já estão aprendendo como é que as ovelhas funcionam. Porque você pergunta no reverendo, vai notar que tem algumas ovelhas que talvez até mesmo é você, que te falam A, entende B, te falam B, entende A. Está aí nesse caminho, de repente, deixa ainda ir daqui. É necessário que o pastor te coloque no caminho certo. E Davi teve de aprender isto. Ele aprendeu a ser pastor antes de ser um rei. Davi também, ele foi fiel a Deus no oculto antes de ser exaltado no público. Irmãos, entenda que o caminho da preparação é o oculto que depois é revelado no público. As grandes vitórias da nossa vida, as grandes batalhas da tua vida, você vai lutar sozinho. Você vai lutar na tua casa, no teu quarto, jejuando, orando, estudando a palavra, e daqui a pouco estão a te ver e parece que você caiu de paraquedas, mas estavas na preparação de Deus, estavas na preparação de Deus. Amados, olha só, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele era antes de ter. Aleluia. Apesar de que alguns podem dizer, mas como assim Jesus não tinha? Jesus tem todo o poder, sim. Mas entendemos que algumas coisas o Senhor Jesus teve de experimentar. Aleluia. Porque Ele é Deus. Por exemplo, no conhecimento de Cristo existe o conhecimento experimental. Por exemplo, Jesus, enquanto Deus, nunca foi no WC fazer o menor. Mas enquanto homem teve de ir no WC. Aleluia. Chama-se ciência experimental. Quer dizer que Jesus, ele teve uma fase de preparação, e a fase de preparação não foi para que ele fosse, porque ele tudo tem, mas a fase da preparação de Cristo foi para nos dizer que é necessário nos prepararmos. Aleluia. A coisa que Jesus fez não era necessário, mas ele fez para nos dar exemplo, para nos dizer como é que funciona. E Jesus ficou 30 anos apenas de anonimato. Ele aparece aos 12 anos, depois desaparece. Quando vem diante de João Batista, 30 anos, irmãos. E o seu ministério não foram 40 anos, foram apenas 3 anos e meio de ministério. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus também nos deu exemplo de que é necessário se preparar para que nós possamos ter. Agora, o que me chama a atenção neste texto não é apenas o fato de Josué já ter se preparado em todos estes aspectos. Mas se você ler comigo, versículo de número 1, ainda só estamos no versículo 1, amém? Versículo de número 1, vai notar que a Bíblia diz o seguinte: e depois, Josué 1, versículo 1, e depois da morte de Moisés, servo de quem? Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de quem? Servo de Moisés. Amados, esse texto deixa bem claro que Josué, antes de ser chamado servo de Deus, ou seja, antes de ser chamado servo do Senhor,
era chamado servo de Moisés. Alguns pregadores fazem aqui alguns malabarismos, mas o que este texto realmente está querendo dizer é que é necessário que nós entendamos tudo aquilo que eu já falei há pouco tempo, que nós precisamos andar com quem já sabe e já é, para que nós possamos também nos tornar. Mas outra coisa que este texto demonstra é a realidade da palavra servo do Senhor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel, uma pessoa comum no povo de Israel, não era tida como servo do Senhor. É por isso que Josué, a Bíblia se nega a chamar Josué, apesar de que já tinha o Espírito do Senhor, já era cheio do Espírito Santo, ela se nega a lhe chamar servo do Senhor, aleluia. Ele chama várias vezes servo de Moisés. Por quê? Porque no Antigo Testamento, esta palavra, servo do Senhor, era um título que representava uma função rara. Era um título raro, pelo menos apenas 15 pessoas no Antigo Testamento foram chamadas assim, servo do Senhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento, apenas algumas pessoas tinham o Espírito Santo e certos ministérios. É por isso que a Bíblia está dizendo em Gênesis capítulo 6 que o meu Espírito já não repousará mais sobre o homem, pois é carne. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia para algumas pessoas como reis, como profetas, como sacerdote. Ele descia e subia, mas chegou o momento que Deus falou que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que para que alguém fosse chamado servo do Senhor, ele tinha de ser uma pessoa com muita proximidade, muita intimidade com Deus. Era uma pessoa especial, ou era rei, ou era profeta, e Josué ainda não era, aleluia. Então, amada igreja, entenda que isto tudo muda depois. Por quê? Porque em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo está dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, aleluia. Quer dizer que no Antigo Testamento apenas algumas pessoas podiam ser chamadas de servo do Senhor, mas no Novo Testamento, Paulo, até mesmo no princípio do seu ministério, ele já se chama que é servo, que é doulos do Senhor, aleluia. Entenda que no Antigo Testamento, o servo do Senhor implicava também a ascensão de função. Quer dizer o quê? Você pode servir muito a Deus, mas se não subiste de nível, se não ascendestes, não és servo do Senhor. Você pode até orar em língua, mas se você não ascendeu, não mudou de categoria, ainda és irmão, só mesmo irmão, então você não é servo do Senhor. E quando é que Josué ele chamado como servo do Senhor? Está escrito em Josué 24, versículo de número 29, que a primeira vez que Josué é chamado de servo do Senhor foi na sua morte, aleluia. Quer dizer que ele só foi chamado de servo porque realmente terminou a carreira. Agora podemos dizer, não, esse aqui é servo de Deus, esse aqui é servo do Senhor. Então é um título honorífico, é para honrar alguém que fez alguma coisa. Você que não quer fazer nada, não, você não é servo do Senhor, você é servo do irmão fulano, do servo fulano. Você não é servo do Senhor, você é o servo do presbítero, do líder da juventude, não é servo do Senhor, aleluia. Mas não é só Josué, também Moisés. Você, se seu irmão procurar no Antigo Testamento, vai notar que o próprio Moisés, a única vez, ou a primeira vez
que lhe foi chamado assim, servo, Moisés, servo do Senhor, foi em Deuteronômio 34, versículo de número 5, foi quando na sua morte também. Quer dizer o quê? Que o maior profeta que Israel já teve foi chamado de servo do Senhor apenas na sua morte. Isto dá mais força para a tese que eu estou aqui a defender, de que no Antigo Testamento o servo do Senhor era um título honorífico para aqueles que fizeram alguma coisa, mas no Novo Testamento somos todos servos do Senhor, somos todos servos de Jesus, somos todos servos de Cristo. Todos quem? Aqueles que nasceram de novo. Quer dizer o quê? Isto significa dizer que enquanto no Antigo Testamento você era servo de Deus, depois de você fazer ou ter uma função especial, no Novo Testamento basta estar em Cristo que você é servo do Senhor. Enquanto do Antigo Testamento você tinha de subir de nível para ser servo do Senhor, no Novo Testamento, quando você se converte, é chamado de servo de Jesus. E a palavra servo no Novo Testamento significa escravo. Escravo não sobe, ele não é servo porque subiu, mas porque desceu. Zaqueu, quer ser meu servo? Desça da árvore. Zaqueu, quer ser meu servo? Desça da árvore. O que Deus está a falar comigo? Deus está a falar que no Novo Testamento, servo não é aquele que sobe, servo é aquele que desce. Na nossa igreja, servo não é aquele que muito tem patente, servo é aquele que obedece. Agora no Novo Testamento, servo não é aquele que recebe todas as honras, servo é aquele que mesmo quando não está serviço, ele obedece a Deus. Na sua escola, na sua casa, ai, 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 ai. Ser crente na igreja é bonito e é rápido. Deus quer te ver ser crente na tua casa. Ser obediente na igreja é rápido para que todo mundo te veja. Seja servo de Deus na escola. Irmãos, eu me decepcionei. Uma vez me decepcionei, por quê? Porque boa parte das minhas colegas na escola, que os homens lhes batiam nas nádegas, eram as mesmas que afinal de contas eram minhas irmãs da igreja. Eu estou na igreja depois, me converto e estou a lhes encontrar todas elas, todas bonitas, todos lindos, mas na escola qualquer homem segura no teu corpo. Eu tinha um colega, irmãos, ele é famoso no gospel, eu lhe conheci na faculdade e ele lá na escola era o mais malandro. Aquele que se você lhe abusa te dá da cara. Aquele quando nós jogávamos bola, irmãos, quem é você que vai lhe pisar? Quem é você que vai lhe dar quião? Ele vai te ofender, vai começar a ti, vai ir no teu pai, vai na tua mãe, vai no teu cão, vai ir. Ele ofendia todo mundo. Afinal de contas, era HD. Era HD de computador. Porque aquele que é servo de Deus, ele não é servo apenas aqui, ele é servo em qualquer lugar, porque eu tenho o Senhor. O meu Senhor está na igreja, o meu Senhor está em casa, o meu Senhor está na escola, está em todo lugar. Quem é servo do Senhor? Quem é servo do Senhor? Glorifica esse Senhor e glorifica nesta noite. Amados, entenda que no Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento para você ser servo, algumas vezes era até você morrer. Vamos esperar até você morrer. Você agora é servo. Por quê? Porque agora temos certeza que você mesmo andou bem. Mas no Novo Testamento, irmãos, não é lá no final, é no princípio. Sabe por quê? Porque enquanto lá eles eram servos porque faziam e subiam de nível, no Novo Testamento você é servo porque Jesus já fez.
Enquanto no Antigo Testamento eles tinham de trabalhar, de subir de patamar, no Novo Testamento você é servo não por conta dos teus esforços apenas. Você se torna servo porque Jesus lá na cruz já falou: tetelestai, está consumado. Então você é servo por meio dos méritos de Cristo. Só quem recebeu os méritos de Cristo nessa noite, aleluia, deixa para servir, sirva porque Ele morreu, deixa para ser servo e sirva porque Ele já fez. Alegra-te porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar na sua vida. Amado, para terminar, entenda que Josué, no texto, por favor, volta ao nosso texto, no versículo onde nós estamos, versículo de número 1, de Josué. Se o irmão for no versículo 2, olha só o que diz. Vamos sair do versículo 1. No versículo 2 diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Josué, Moisés, o meu servo, você ainda não é, ainda não morreste. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Deus não está a falar, levanta-te depois. Deus está dizendo que o trabalho é urgente. Deus está dizendo que a hora de se levantar não pode ser adiada. É agora. Amado, Deus está dizendo: Josué, você tem à tua frente um Jordão. Passar no Jordão não é se esticar. Passar no Jordão não é qualquer coisa. Então, Josué, levanta-te e você precisa passar este Jordão. Aqui temos duas palavras-chave e a primeira é levanta-te. Aleluia. Amados, entenda que quando Deus te chama, você precisa tomar uma atitude. Levantar significa tomar atitude. Josué, quando Deus lhe chamou, ele talvez estava sentado, e talvez a expressão levanta-te não implica na posição de estrutura, mas em uma atitude. Amado, talvez você estaria sentado, ou Deus vai te mandar tomar atitude sentado, mas com Josué foi de pé. Levanta-te e atravessa o Jordão. Deus está falando com alguém nesta noite. Levanta-te e atravessa. Aleluia. Levanta-te significa toma uma atitude. Atravessa significa você precisa passar. O que está a te estagnar? O que está a te impedir a crescer espiritualmente? O que está no teu caminho? Deus está dizendo nesta noite: levanta-te, toma uma atitude, vá adiante. Deus não trabalha com pessoas estáticas. Começa agora a ler Bíblia porque você quer ser pregador. Entra numa escola de música porque você quer ser cantor. Começa agora a ter algumas aulas porque você quer ser protocolo. Começa agora a aprender língua porque você quer ser missionário. Dá um pé, coloca um pé pela frente porque Deus quer te levar em lugares distantes e não é sentado. Levanta-te, levanta-te nesta noite. Diga no teu irmão: Deus não trabalha com pessoas estáticas. Deus não trabalha com pessoas paradas. Deus quer que você se mova e vá. Levanta-te, Josué. Levanta-te nesta noite, aleluia. Amados, é necessário que nós nos desafiemos.
Você só consegue cantar até certa nota. Também quero entrar naquelas notas aí mais agudas. Irmão, você precisa se levantar. Também quero pregar como nosso reverendo. Você precisa se levantar. Também quero que quando eu levanto as minhas mãos, os mortos ressuscitam, as doenças saem, os demônios são expulsos. Você precisa se levantar. Se levanta na oração, se levanta na palavra, se levanta na tua casa de noite e começa a orar, expulsar todos os demônios. Se levanta no jejum. Eu vou jejuar, eu vou orar, porque o futuro da minha família não está na mão do pastor, está nas minhas mãos. Eu vou me levantar nesta noite e entregar nas mãos de Deus. Aleluia. Irmãos, na igreja tem pessoas que todos os domingos só são eles que vêm em frente para lhes orar. E tem umas igrejas onde alguns irmãos caem todos os dias. Nem aqui, é lá, aquelas outras igrejas. Irmão, hoje caiu, amanhã veio de novo, caiu. Está 20 anos na igreja sempre a cair. Deus está te dizendo: levanta-te. É hora de você orar e as pessoas começarem a ver a mão de Deus nas suas vidas. E Deus diz: oh Josué, levanta-te e atravessa o Jordão. É hora de você começar a usar os recursos que Deus colocou nas tuas mãos. E o maior recurso da igreja não é o dinheiro. Ó pregador, você está me mandando se levantar na minha vida financeira. Eu que só recebo 30 mil kwanza por mês. Levanta-te, porque o teu maior recurso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te, leva teu currículo, levanta-te. Levanta-te, começa a fazer as coisas. Faça um curso agora offshore. Daqui a pouco vão te chamar na Sonangol, e é você que vai sustentar esta igreja e o povo de Deus. Diga no teu irmão nesta noite: levanta-te, levanta-te, porque você tem Jesus no teu lado. Aleluia. Jesus é o maior recurso. E qual é o maior meio para alcançarmos as coisas? O meio que nós temos é a fé. Eu não tenho dinheiro no meu bolso, mas eu tenho fé. Eu não tenho padrinho na cozinha, mas eu tenho fé. Eu não tenho carro na garagem, mas eu tenho fé. Eu não tenho marido, não tenho mulher, mas eu tenho fé. Levanta-te nesta noite. Deus está colocando alguma coisa na tua vida. Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos, e isto é a fé. E no nome de Jesus as coisas vão acontecer. É hora de levantar. Aleluia. É hora de levantar, é hora de levantar. Amados, por fim, você vê que ele recebe a palavra: levanta-te. E no versículo 3, olha só o que diz: eu não quero pecar com o tempo, e já pequei, reverendo, já pequei, né? Já pequei, me perdoa. Já pequei. Versículo 3, ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, é aqui onde Deus segura em Josué e começa agora a lhe dar as promessas. Josué, onde você pisar a planta do teu pé, aquela terra te é dada. Irmãos, a Bíblia está a dizer que Deus cumpriu esta promessa. E algumas vezes nós tentamos misturar as coisas quando Deus fala alguma coisa na Bíblia. Amado, entenda que tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é para você e eu tomarmos posse.
Quando a Bíblia diz: onde pisares a planta do teu pé, ali Deus não está a falar conosco, está a falar com Josué e os filhos de Israel. No versículo 2 diz isso, que falou o Senhor com os filhos de Israel. Quer dizer que você e nenhum pregador pode vir aqui e dizer assim: olha, irmão, pisa a planta do teu pé e você vai alcançar essa terra. Irmão, tenta fazer isso no Cazenga, vão te dar chapada no terreno do outro. No meu terreno, vai lá no casqueiro do buraco. Irmão, pisa. Eu quando era mais jovito, irmãos, quando me converti, eu e alguns amigos, de madrugada, segurávamos na areia da terra do nosso bairro e dizíamos: Senhor, estamos a tomar posse. Eu tomo posse. Irmão, entenda que a ignorância é que faz isto. E quem erra são os pregadores. O pregador te falou que você precisa, e não, todo o terreno é teu. Todo o terreno é teu. Aí planta do teu pé, é mesmo pé. Terra ali não é carro, é mesmo terra. Era terreno deles, irmãos. É por isso que está na hora de nós distinguirmos as promessas de Deus com a promessa do pregador. O pregador te prometeu uma coisa, por isso não está acontecendo. Ele espera aqui, depois do culto fica lá fora. Pai, até hoje não está acontecendo, porque essa promessa dele não é de Deus. Aleluia. Então não podemos pregar esse texto? Podemos sim. A questão é que na Bíblia existem promessas gerais e existem promessas particulares. E esta promessa aqui não é uma promessa geral, é uma promessa particular. Aleluia. É por isso que estamos a criar crentes invejosos. Quando vê o irmão tem um novo carro: Senhor, também quero carro. Não, era carro dele. Irmão, há quem vai no céu sem carro, mas vai ser salvo. Há quem vai no céu sempre para viver na casa de renda, mas vai ser salvo. Porque para ter carro não é necessário orar, irmãos. Vai estudar, estuda muito. Nem aquelas pessoas que fogem, dizem que estão indo na escola, mas não vão, e depois trabalha duro, vai ter carro. Aleluia. Então não rebaixa Deus nas coisas materiais. As promessas particulares são como aquela que Deus faz a Davi: o teu reino durará para sempre. E há pastores em alguns lugares que não querem dar liderança, porque disseram que o reino vai durar para sempre. Deus só falou com Davi, não é para todos, irmãos. Aleluia. Então entenda isso, que há promessas particulares, mas há promessas gerais. Aleluia. Então como é que nós pregamos esse texto? Nós pregamos assim, que Deus falou a Josué, ao povo de Israel: onde pisar a planta do teu pé, aquela terra te é dada. E Deus deu. Aleluia. Isto é maravilhoso. Por quê? Porque representa que Deus é fiel. Se Deus foi fiel na vida de Josué, eu sei que, apesar da minha bênção não ser a mesma que a de Josué, Deus ainda assim é fiel. Aleluia. Se o meu irmão, Deus lhe prometeu viagens internacionais, talvez Deus me prometeu outra coisa, que vou viajar toda Angola. O mais importante aqui não é o tipo de bênção, mas é quem promete, que é fiel. Aleluia. Então, quais são as promessas que também nos alcançam e nos atingem? São as promessas gerais. Quais são as promessas gerais, pregador? Deixa-te citar algumas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 28:19: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Filipenses 4, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Atos capítulo 1, versículo de número 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até
até aos confins da terra. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro não vem do homem, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se colocou em pé em nome de Jesus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu te convido nesta noite a orar. Eu te convido nesta noite a orar. Eu te convido a falar com Deus. Deus é o Deus da preparação. Ele quer te preparar. Ele quer forçar a tua alma. Ele quer transformar o teu coração. Ele tem promessas para a tua vida. Aleluia. Feche teus olhos, você está orando. Feche